Oi, nossa Nderameira, tudo bom com vocês? Eis que a segunda temporada de Love Alarm finalmente chegou e o drama terminou. Mas o que eu quero saber de vocês aqui hoje é: era o final que você queria? Eis que vocês pediram tanto que eu comentasse o que foi que finalmente eu achei sobre a segunda temporada de Love Alarm. E se como eu já tinha feito um vídeo com as minhas impressões, o que eu tinha achado, né, do drama, do seu enredo, na primeira temporada, que você pode estar vendo esse vídeo aqui nos cards, aqui em cima. Então nada mais justo que eu viesse também aqui no canal do YouTube fazer esse vídeo contando as minhas impressões. Se você é novo aqui no canal, se você não me segue lá no Instagram, em primeiro lugar, me segue, vai lá, me vê tagarelando todos os dias, tenho certeza que você vai se divertir. E se você não viu o vídeo, se você não viu as minhas impressões no Instagram, você vai saber mais ou menos agora o que foi que eu achei da segunda temporada. Além disso, eu acho que esse vídeo é muito mais legal se você já assistiu o drama todo, a primeira e a segunda temporada, para saber, né, se as nossas opiniões, as nossas impressões batem. Ou, se você não assistiu, mas você não liga para spoiler, seja muito bem-vindo. Te convido a ver minhas impressões, tanto do primeiro vídeo quanto essa impressão que eu vou passar para vocês aqui agora. Bom, depois de muitas especulações, depois dos primeiros teasers que saíram, o trailer completo, depois os teasers individuais que envolviam os dois protagonistas, mais a Jojo, né, o Hae-young e o Sunho, depois de tanto frenesi, às 5 da manhã, a segunda temporada de Love Alarm chegou. E olha, foi um frenesi nas redes sociais esperando esse drama chegar. Eu acompanhei de perto a chegada, a contagem regressiva das pessoas no Twitter, aguardando a chegada dessa temporada. E foi muito divertido, parecia até minhas madrugadas esperando o comeback do BTS. Foi muito parecido, viu? E entrando exatamente agora na minha opinião sobre o drama, eu quero relembrar para vocês que viram já minhas impressões antes, ou contar para você que está vindo pela primeira vez, que quando eu assisti Love Alarm, há 2 semanas atrás, não tinha nada pré-definido, nenhum time que eu já estava predisposta a torcer. Então, quando eu comecei a assistir esse drama, foi tudo muito novo para mim. Eu me surpreendi com o enredo, que eu achei super inovador. Me surpreendi pela forma como era contada a história, né, diante daquele cenário de um aplicativo que queria dizer para você de quem você gostava ou quem gostava de você. Então, eu não tinha nenhum time formado, vamos dizer assim. E aí eu vou começar efetivamente agora falando sobre o enredo da segunda temporada, sobre o que eu achei da segunda temporada no geral, para depois entrar no detalhe dos personagens, tá certo? Então, foi um clima totalmente diferente da primeira temporada. Foi um clima mais maduro? Sim, mas foi um clima mais triste, mais sombrio e engraçado, e que para mim foi totalmente contraditório a clareza da fotografia, né? Os tons pastéis utilizados nas cenas, as locações que inclusive eram muito bonitas, diversas cenas, como a cena na ponte, a cena naquele caminho, né? Naquele caminho onde ficam aquelas árvores que a Jojo e o Sunho tiveram juntos. São locações muito bonitas, com cores muito bonitas. Mas ainda assim, mesmo tudo isso, não tirou de mim a impressão do quanto essa temporada estava mais sombria, com a carga emocional muito mais pesada. Além desse clima, eu achei um drama totalmente diferente pelo teor mesmo do enredo da sua primeira temporada. Parece, em alguns momentos, que são dramas totalmente diferentes. E essa segunda temporada já iniciou para mim com uma grande falta de continuidade, quando não mostra pra gente, não explica pra gente o que foi que aconteceu exatamente naquela última cena da primeira temporada, que é quando a Jojo resolve enfrentar os seus medos, resolve explicar e abrir os seus sentimentos, que até então seus sentimentos eram para o Sunho, porque ela não tinha nenhum tipo de relacionamento e nenhum sentimento amoroso pelo Hae-young ainda naquela primeira temporada, naquele final. Então, quando essa cena não vem ser explicada na segunda temporada, não inicia a partir dela, você fica com um grande vácuo do que foi que aconteceu. Como é que daquele momento, exatamente, onde está ali aqueles 3 personagens principais estavam, partiu para a Jojo já com o Hae-young, todo naquele sentimento e naquele relacionamento. É algo que realmente ficou inexplicável para mim. Eu entendo o que é que o roteirista quis fazer. Até
baseado, obviamente, no Webtoon, que era a ideia original da escritora do Webtoon. Então eu entendo que ele quis mostrar para todo mundo o que é que poderia acontecer numa sociedade onde estava baseando o seu afeto, o seu amor em um aplicativo, em uma tecnologia. Como as consequências disso estavam acontecendo, né? De você deixar simplesmente de dizer eu te amo, porque bastava a pessoa saber que o seu alarme, né, o seu love alarme estava tocando. Então, como se começou a perder a importância coisas que eram imprescindíveis de ter em um relacionamento. Então, eu entendo e acho esse ponto do roteiro muito legal, muito louvável até. Assim como, ao contrário de muita gente, eu confesso que eu não achei de todo ruim a JoJo ter blindado o seu love alarme, ter utilizado o seu escudo, justamente para dar pra gente a visão de que o sentimento dela era verdadeiro ou viria a ser verdadeiro, independente do seu aplicativo. E é aí que eu acho que vem a grande discussão também da segunda temporada, onde eu vou discordar de muitas pessoas que vieram falar comigo, que é referente aos sentimentos da JoJo com o escudo desligado, referente ao Suno. Na segunda temporada, já estava efetivado o que a gente estava apenas conhecendo no final da primeira, que era a questão de que ele iria mostrar por quem você iria se apaixonar, correto? Então, além dessa nova atualização, vamos dizer assim, o aplicativo permaneceu com a ideia original de dizer de te afirmar, te mostrar por quem você estava apaixonado. Há um convencimento o tempo todo na narrativa dos episódios de que a JoJo e o Suno só se apaixonaram porque o aplicativo tocou. Quando pra mim foi visivelmente o contrário, porque a ideia original do aplicativo era tocar se você já gostava da pessoa. Até porque, vamos voltar lá atrás, a JoJo e o Suno, no primeiro contato que tiveram, inclusive no primeiro beijo que tiveram, o drama de forma muito brilhante até, que eu elogiei na época, falou pra gente o quê? Que ali, se o love alarme dos dois estivesse ligado, provavelmente eles não tocariam, porque eles ali naquela cena ainda eles não se gostavam. Ali era apenas um raio que antecederia o trovão. Por quê? O trovão viria, ou seja, a paixão aconteceria, o amor iria acontecer. E foi o que realmente aconteceu depois. Então o Love Alarm só fez confirmar os sentimentos. Porque se fosse assim, gente, então o Love Alarm dela então teria tocado por Haeyoung desde a primeira temporada, teria tocado o Love Alarm do ex-namorado dela, várias outras pessoas não teriam tido vários desdobramentos nessa primeira temporada se não tivesse essa premissa original de que era apenas tocar com a pessoa de quem você gostava. Então eu não consigo concordar com todo esse embasamento que o roteirista e o diretor quis trazer na segunda temporada, de que aquele sentimento que existia entre aquele casal não era verdadeiro porque estava baseado apenas no aplicativo, quando para mim o alarme tocar era uma consequência. Além do que, essa nova atualização sobre a questão de quem você vai se apaixonar, eu acho que é algo muito mais real ainda do que o alarme tocar porque você gosta. Porque, sendo muito sincera, você vai basear a sua vida imaginando que você vai gostar de alguém ou você vai viver a sua vida, o seu relacionamento baseado nos sentimentos que você tem hoje. Por quem eu gosto hoje ou de quem eu não gosto hoje. Ah, porque provavelmente Maria vai se apaixonar por João. Hoje ela ainda não gosta dele. Hoje ela ainda gosta de Pedro. Mas amanhã depois ela vai gostar de João. Então por que ela já não se preparar para gostar de João? Eu acho que isso é muito mais imaginativo, muito mais difícil de ter credibilidade no meu pensamento do que a sua ideia original. Outra coisa que eu achei que poderia ter sido mais evoluído na segunda temporada é o crescimento do personagem da prima da JoJo. Eu acho que o personagem tinha várias facetas e várias sub-histórias que poderiam ter sido melhor aproveitadas. A própria sub-história dela envolvendo o criador do Love Alarm, né, que é o Doku, eu acho que foi meio retrocedendo, sabe? Foi mais ou menos quase um remake da primeira temporada nesse ponto, porque por ele ter entrado em coma, toda aquela situação, ele não evoluiu, ele mesmo afirmou que ele ainda se sentia como se tivesse 17 anos, então era toda aquela adoração ainda juvenil, que eu acho que talvez não cabia mais. Então ele era extremamente maduro quando ele estava falando sobre o relacionamento de outras pessoas, quando ele queria opinar sobre o relacionamento da JoJo com o Suno e o Haeyoung, mas não era quando era referente à prima. Acho que uma das coisas mais positivas que teve nessa segunda temporada, que eu posso dizer, isso aqui foi legal, isso aqui eu gostei,
foi justamente a evolução da JoJo, entre ela aprender a se amar mais, né? Entre ela entender que ela precisava apenas dela mesma para ser feliz. Que quando a gente se ama, a gente consegue amar o outro melhor, independente de quem seja esse outro. Então, eu acho que é um ponto positivo que a segunda temporada teve, porque na primeira temporada a gente tinha justamente essa falta de autoestima da JoJo, o quanto ela estava passando por situações muito difíceis. Então, quando essa evolução da JoJo veio na segunda temporada, eu acho que foi algo muito legal de se acontecer. Todo mundo que está aqui assistindo, que está aqui vendo esse vídeo, que já assistiu a temporada, sabe com quem a JoJo terminou, né? Sabe que a JoJo finalizou o drama com o Hae-young para surpresa de muita gente e para decepção de mais gente ainda. Eu acho que, independente do chip, eu acho que a condução para chegar nesse final, nesse chip, é algo que para mim foi um pouco frustrante. Porque acontece? Eu vi muitas pessoas que gostaram dela ter ficado com o Hae-young, porque o Hae-young sempre foi muito respeitador, porque o Hae-young sempre a compreendeu, sempre estava lá para quando ela precisava. Mas aí eu gostaria de lembrar que se todo mundo assistiu esse drama de forma muito atenta e muito correta, o Suno também. É algo, inclusive, que eu até comentei, alertei, que ele foi um personagem surpreendente. Porque no começo do drama, eu até falei, poxa, esse menino é muito mimado, eu tô gostando dele, mas ele não deixa de ser mimado por isso. Mas com a JoJo, ninguém pode falar que ele não foi o namorado correto. Ele estava ali sempre quando ela precisava. Ele tomou a frente quando a escola começou a fazer bullying com ela por ter exposto, né, toda aquela situação que aconteceu com o ex-namorado dela. Ele foi lá na sala de aula, pegou a mão da JoJo e mostrou para toda a escola que eles estavam juntos e que ele enfrentaria todos por causa dela. Quando a sua prima, né, a prima da JoJo, fez o hate com ela na escola, tentando expor todo o segredo da JoJo, ele foi lá e deu um chega pra lá naquela prima, que pra mim foi uma das melhores cenas da primeira temporada. Então ele foi um namorado muito bom pra JoJo, até acontecer aquele acidente. Então, assim, dizer que ela ficou com o Hae-young, porque o Hae-young era respeitador, a amava, a compreendia, sendo que o Suno também era, então pra mim não é o motivo plausível. E, gente, as cenas de namoro deles na primeira temporada são as melhores partes, inclusive, de você assistir, de você ver, né, de você ficar shippando. Inclusive, eu quero até fazer um comentário aqui, né, algo que eu penso muito, que eu até comentei lá no Instagram, é que toda a questão é que o roteirista e a escritora do Webtoon, quando escreveu esse Webtoon, não imaginava que o Song Kang era quem interpretaria o Suno. Porque se você observar bem, toda a história, né, do drama do Webtoon, inicialmente, não gira, então, com o Suno como protagonista disso. Gira como o Love Alarm como protagonista e o chip certo, o Hae-young. Mas ninguém contava com a presença de tela tão forte do Song Kang e o seu carisma, né, pra gente, e a química que ele teve com a Son Hyun. A personalidade do Song Kang, não, olha, tô trocando até o menino já virei tão fã que já tô trocando. Mas a personalidade do Suno era uma personalidade digna de ser um protagonista, né? Com todos os seus desdobramentos. O enredo da segunda temporada, querendo evidenciar que as pessoas tinham que se aproximar, tinham que se apaixonar, independente do Love Alarm, poderia muito bem acontecer mantendo o Suno e a JoJo. Porque, como eu falei, eu achei interessante a questão dela colocar o escudo, né? Seria interessante reafirmar para eles mesmos e para a gente aqui, telespectador, de que o romance deles e o amor que a gente viu lá na primeira temporada era um romance real, era um amor verdadeiro, independente do aplicativo. Então seria muito legal eles se reencontrarem, se redescobrirem, ainda com a JoJo, né, com o seu alarme, seu Love Alarm bloqueado, para aí depois vir toda a repercussão desse alarme tocando aí entre quando eles já tivessem confirmado esse sentimento. Então a sensação que eu tenho, que muita gente tem, talvez o que mais frustrou todo mundo, é que a história ficou incompleta, até porque não houve uma conversa, não houve aquela explicação do motivo efetivo da JoJo ter terminado com o Suno. Então eu vi algumas pessoas, inclusive, criticando as suas atitudes na segunda temporada. Mas pense comigo, se coloca no lugar. Você está apaixonado por uma pessoa e essa pessoa do nada termina com você sem te explicar por que isso aconteceu. Então você não consegue superar esse término, não consegue superar porque você ainda gosta da pessoa, porque você ainda fica o tempo todo se perguntando se foi você que fez algo errado, se você tivesse feito alguma atitude, se seria diferente, ou se você ainda tiver a oportunidade de fazer uma atitude
algo diferente, essa pessoa vai voltar para você, então você não evolui, você não supera. Então, inevitavelmente, você se torna uma pessoa mais amarga, você se torna uma pessoa que comete erros e que faz atitudes que não são esperadas. Gente, o Suno é totalmente uma pessoa diferente da primeira temporada. As principais características que tinham nele, que me fizeram inclusive gostar do personagem, existiam na segunda temporada. Procurem uma cena onde o Suno não esteja sofrendo ou chorando na segunda temporada e fale miseravelmente. Então, assim, ficou algo meio incompleto. Porque o que mostrou pra gente é que o motivo que ela terminou com ele lá atrás é porque ela queria se proteger. Era porque ela não queria sofrer mais. Então ela utilizou o escudo para que as pessoas, mais ninguém soubesse que ela gostava daquela pessoa. Então, quando ela resolveu se abrir novamente, né, quando ela resolveu enfrentar esse medo, que teoricamente então era para ela se abrir para a pessoa de quem ela gostava, não. Ela decide se abrir para o Hae-Young, ela decide se abrir para outra pessoa. Por quê? Porque era mais seguro para ela, porque era mais calmo. Era um relacionamento que não ia trazer altos e baixos para ela. Não era um relacionamento onde ela correria o risco de sofrer, de amanhã ou depois ela se encontrar amando demais essa pessoa, mais do que ela gostaria de amar. Era aquele relacionamento de amor que vem com o tempo, aquele amor que vem produzido pela convivência. Era aquele amor que não abala as estruturas, sabe? Então a sensação que eu tenho, que eu tive, é de que a Jojo estava querendo gostar de quem gostava dela de forma muito confortável, nesse relacionamento que não ia tirar os seus pés do chão. E, gente, eu não acho, o meu problema aqui não é chip, nunca foi chip. Quem já me segue há mais tempo aqui no YouTube ou lá no Instagram sabe disso que eu tô falando. E se você tá me conhecendo agora e passar a me acompanhar, vai saber que isso é verdade. Eu nunca baseio as minhas opiniões referente aos dramas que eu assisto com chip. O meu problema é toda a construção e condução da história para chegar no final desse chip, entende? Eu não quero dizer com isso que obrigatoriamente a Jojo tinha que ficar com o Suno. Também não quero dizer que o primeiro amor é aquele primeiro amor que dura para sempre. Quantas pessoas que estão aqui me assistindo estão com o seu primeiro amor? Não, não é isso. Mas a questão é de que o Suno lutou por esse amor, lutou para entender o que aconteceu, lutou para que a Jojo conversasse com ele, né? Desde os primeiros momentos, quando o Love Alarm dele não toca, ainda assim ele não acreditou, ele insistiu em diversas cenas na primeira temporada. Mesmo depois de 4 anos, a primeira vez quando eles se reencontram na frente daquela biblioteca, é ele querendo saber e ela mais uma vez não explicando para ele qual foi o motivo daquele término. Então toda essa omissão da Jojo foi gerando esses maus entendidos e esse ciclo vicioso que acabou machucando todo mundo, principalmente Suno. Gente, meu coração se partiu por ele em diversas cenas. Inclusive, eu não consegui saborear a mensagem final do drama, não consegui saborear esse amor que surgiu, nesse romance que surgiu da Jojo com Hyung, porque a sensação que eu tenho é que foi um relacionamento feito em cima da dor de outra pessoa. Porque se teve uma pessoa que sofreu mais nos últimos dramas que eu assisti, eu não lembro que tenha sido mais do que o Suno. E outra coisa que eu gostaria de pontuar aqui para vocês é a amizade dos meninos, do Hae-Young e do Suno, que foi uma amizade que naufragou totalmente e é algo que era muito bonito, independente de alguns altos e baixos que tiveram na primeira temporada, independente das discussões e divergências que muita gente que dividiu Dramalândia sobre a atitude do Suno ter sido certa ou não, dele ter investido em uma menina que o amigo dele tinha aquele amor platônico, independente do amigo dele bater pé firme dizendo que não gostava, a amizade que eles tinham era de anos, eles viviam como irmãos, né? Então, ver essa amizade naufragando cada vez mais na segunda temporada me deixou ainda mais triste também. Não precisavam continuar como melhores amigos, até porque o Suno estava visivelmente machucado por não ter sido escolhido pela Jojo, mas não ter levado a amizade deles ao mesmo nível de meros conhecidos e rivais de mulher. E ainda a sensação que se fica é que o Suno finalizou sem a família, porque já era daquela forma totalmente desajustada, seu melhor amigo e sem a mulher que amava. E ainda finaliza o drama com a sensação, sinceramente, de que a Jojo e o Suno ainda se gostavam. Que a Jojo ficou com o Hyung, passou a amá-lo porque era muito mais seguro, mas seu amor nunca seria igual pelo amor que ela sentiu pelo Suno,
Assim como o Suno nunca ia amar uma outra pessoa como a Jojo, porque no fundo ele não conseguiu superar esse amor que foi cortado de forma tão abrupta. Inclusive, esse é um dos pontos finais que eu ainda não gostei, que é ele continuar com a sua namorada, que visivelmente ele não gostava, ele ia se forçar a gostar, e, por outro lado, ela permanecer nesse relacionamento com uma pessoa que ela sabia, ela tinha certeza que não gostava dela. Então, era até preferível para mim que ele terminasse o drama sozinho, né? Terminasse o drama tentando superar isso que tinha acontecido com ele. E quando eu achava que já estava no ápice, já tinha acontecido todas as coisas que o roteirista e o diretor poderia fazer comigo, o roteirista faz o quê? Ainda coloca aquela conversa final entre a Jojo e o Suno, onde eles estão ali conversando e caminhando, e eles relembram a cena de quando eles namoravam ainda na primeira temporada. E aquilo para mim só trouxe duas coisas muito claras. A primeira é, o roteirista, acho que ele queria enfiar uma faca no meu coração, né, por ver o Chip morrer e ainda fazer aquilo daquela forma. Mas a segunda coisa é o quanto eles eram felizes juntos. O sorriso da Jojo, a alegria da Jojo naquelas cenas de quando ela namorava com o Suno e vice-versa, não foi refletida nos personagens em nenhum momento durante toda a temporada, até a última cena. A alegria e o bem-estar ao estar, né, na presença de outro, não aconteceu depois. E olha que triângulo amoroso é um dos plots, um dos clichês que eu menos gosto nos doramas. Mas se você é dorameiro, se você faz parte da Dramalândia há mais tempo, você sabe que isso é um dos primeiros, dos pilares primordiais dos doramas, triângulo amoroso. E se você é dorameira baby, como eu costumo chamar, quem é dorameira nova, você já fique sabendo que em 90% dos casos, os doramas vão ter triângulos. Mas há triângulos e triângulos. E eu também não acho que o seu chip é o chip que tem que finalizar. Que o drama só é bonito, só é bom se o seu chip é o chip vencedor. Mas há toda uma condução para chegar naquele final, né? Eu já tive muitos dramas que eu não chipei errado, mas que eu gostava mais de determinado personagem do que do protagonista, mas eu entendia que o personagem principal, o protagonista, era aquele. Ele conduziu a história melhor, ele tinha uma presença melhor, a sua história combinava e se encaixava com a história da protagonista muito melhor. E isso acontece em diversos dramas, mas não foi o que aconteceu em Love Alarm, na minha opinião. Então essa é a opinião que eu queria trazer para vocês. Já tagarelei tanto lá nos stories, no WhatsApp também, na DM sobre esse drama, mas eu precisava vir aqui. Espero que vocês já tenham curtido esse vídeo, porque é muito importante, e que já sejam inscritos no canal para não perder nenhum vídeo, tá certo? Além disso, eu quero dizer que eu esperava sim mais de Love Alarm. Eu esperava sim, mais do que o meu chip ser o vencedor, independente das brincadeiras que eu fiz sobre deletar o drama, se ela não escolhesse quem eu gostaria ou não. Eu fiquei frustrada sim pela condução, pela evolução da história. Entendo sim a mensagem que o drama quis trazer e eu acho super legal. Inclusive, convido vocês para essa reflexão do quanto a tecnologia está se sobrepondo referente aos nossos sentimentos, referente às nossas relações, né? Familiares e de amizade, o quanto às vezes nós damos prioridade ao celular, à tecnologia, a um aplicativo, a um jogo, do que estar do lado do seu irmão, da sua esposa, dos seus amigos. Então, essa mensagem, né, de você achar que o virtual é muitas vezes muito mais importante do que o real, é muito legal de se trazer. É mais uma experiência que eu tive na Dramalândia, é algo que me fez conversar e conhecer muito mais gente. Então eu espero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam de Love Alarm. Se foi seu chip que ganhou, se não foi seu chip que ganhou. E o que você achou dos meus comentários, se você concorda ou não, tá certo? Até o próximo vídeo. Tchauzinho!